Eu nunca vou me esquecer do verão de 95. Eu tinha 13 anos naquela época. Uma onda de calor se instalou e tornou julho um dos meses mais quentes já registrados. A casa onde eu cresci no Lago Michigan não tinha ar-condicionado. E na maior parte do tempo em que estava bom à noite, uma brisa soprava sobre a água. Apenas uma janela aberta geralmente era o suficiente para refrescar as coisas e dormir bem confortável. Mas não naquele verão. Aquele verão foi diferente. Alguns dos meus amigos estavam indo acampar ao ar livre para tentar fugir do calor. George Baker, Aug McLean e eu. Não sei se isso realmente fez muita diferença. Acho que talvez nós gostamos de ficar juntos, o que tornou ainda mais fácil. Eu não consigo me lembrar da primeira vez em que conheci o George. Nós vivíamos na mesma rua em nossa pequena cidade e fazíamos tudo juntos. Ele era meu melhor amigo. Parecia que sempre foi assim. O Aug era um garoto tímido naquela época, mas você não saberia disso quando éramos tão sozinhos, que sua boca grande nos expulsou do seu quintal. O meu pai tinha que acordar às 5 da manhã para trabalhar e ele não gostou nada da risada estridente do Aug, da mesma forma que George e eu. Havia uma clareira nos pinheiros atrás da casa do George, onde a gente costumava sair às vezes, então decidimos acampar. Um velho enferrujado Buick Century marcava o local. Eu sempre me perguntei de quem era o carro que estava lá antes de se tornar parte da floresta. Pensando bem agora, eu nem tenho muita certeza de como ele foi parar lá por entre as árvores. Limpamos os vidros quebrados e as bitucas de cigarro deixadas por adolescentes da vizinhança. E fizemos uma fogueira com um dos aros das rodas que o George conseguiu para espantar os mosquitos. Isso porque lá fora os mosquitos eram implacáveis ao pôr do sol. Agulhas secas e espinhosas cobriam o chão como um cobertor grosso sob as árvores. A única coisa que eu odiava mais do que aquela sensação sob meus pés quando não estava usando nenhum sapato era o som de algo sendo esmagado que eles faziam sempre que eu pisava. Não era um lugar tão confortável, mas pelo menos era seguro. Um lugar longe o bastante do resto do mundo para poder ficar acordado a noite toda rindo sem incomodar ninguém. O George tinha um pouco de cerveja numa caixa no porão em que o pai dele estava trabalhando, em 4 garrafas de lager morna para compartilhar entre a gente. Não é exatamente uma explosão, mas não o suficiente para o Sr. Baker sentir a falta dele. Eu não bebo muito hoje em dia, mas até mesmo o cheiro sempre me traz de volta aquela noite. As horas se passaram enquanto alimentávamos o fogo falando sobre nada em particular. Aquele meio gole de cerveja deve ter ido direto para a cabeça de Aug, já que ele chamou de noite bem cedo sem sequer terminar um pedaço. Mas isso não iria importar para nós. Em algum momento, George mencionou o que aconteceu com Pike Lister. Pike estava a 2 passos à minha frente na escola, e ele provavelmente falhou um par além disso. Ele era grande, e todo mundo tinha medo dele. Numa sexta, em um novembro passado, Pike deixou a escola depois de sua habitual hora extra de detenção para ir para casa a pé. E essa foi a última vez que todo mundo falou dele. A busca durou semanas. Mas eles nunca encontraram nada. Algumas pessoas disseram que ele acabou de sair, fugiu de casa. Outros acharam que ele poderia ter se afogado durante um acidente no lago. Eu ouvi em silêncio enquanto ele expôs tudo
Como o pai dele disse que não era a primeira vez que algo assim acontecia por aqui. Como nos anos 70, quando 4 pessoas desapareceram sem deixar rastros, e agora, na mesma época, os moradores locais começaram a ver algo na floresta, que envolvia toda a cidade. Criaturas pálidas com os olhos grandes e membros longos, rastejando entre 4 patas. Eram os vagantes de Pinho. É assim que chamam eles por aí. George percebeu que foi isso que aconteceu com Pike. Os vagantes devem ter pego ele. Eu ri dele e falei para mudar de assunto. E acabamos queimando mais alguns paus antes de deixar o fogo apagar e ir para a cama. Um de nós poderia pagar a parte de trás do Bilk e o outro tinha que dormir na barraca com alguém. Chamá-la de barraca de 2 homens era um tanto generoso. E eu me ofereci para morder a bala, ou pelo menos foi isso que deixei George pensar. Eu nunca admito na hora, mas, na verdade, é que toda aquela conversa sobre os vagantes me assustou um pouco. Algo com aquele ronco parecia um preço justo a pagar, se eu não tivesse que ficar sozinho do lado de fora. Afinal, se eles pudessem levar o Pike Lister, que chance qualquer um de nós teria? Eu não tinha certeza de que horas eram quando acordei. Ainda estava escuro lá fora e eu podia ouvir atentamente a chuva caindo. Nos primeiros minutos, acabei de me deitar e ouvia constantemente o som das gotas batendo na tenda. Não demorou muito para eu perceber que a cerveja tinha me causado efeito e que eu não seria capaz de aguentar. E eu me atrapalhei até encontrar a lanterna antes de sair lá para fora. O ar da noite esfriou um pouco com a chuva, o que foi agradável. Todo o céu estava nublado, bloqueando qualquer luz da lua ou das estrelas. Os meus olhos finalmente começaram a se adaptar no breu. Foi então que notei algo refletindo a luz logo além da borda da clareira. Um brilho fraco que refletia quando eu segurava a lanterna. Levei um segundo para perceber o que estava olhando. Olhos me observando. Foi difícil ver muito do que esses olhos pertencem, mas eu sabia do que eles eram. Os vagantes de Pinho. Meu pulso batia forte em meus ouvidos enquanto nos olhávamos, e eu cuidadosamente comecei a recuar, sem nunca desviar o olhar. Eu queria tanto virar e correr, mas eu continuei lentamente dando um passo após o outro. Eu voltei para a tenda o mais rápido que pude, sem fazer muito barulho. Talvez se eu estivesse quieto o suficiente, essas coisas iriam embora. Eu pensei em até acordar o Og, mas eu não queria que ele surtasse e chamasse atenção para nós. Segundos se passaram. E nada. O que restou foi o som das árvores e o zumbido calmo da chuva. E assim que comecei a pensar que talvez eu tivesse exagerado, talvez minha mente pudesse estar me pregando peças. Só que aí começou aquele som horrível e familiar de 1000 agulhas sendo trituradas. Tinha alguma coisa se movendo lá em volta da tenda. Eu tentei segurar a respiração, sem me preocupar com o que estava lá fora. E sozinho, eu continuei, dizendo a mim mesmo que ele não iria acordar, que estaria salvo na Bilk, que eu deveria ficar parado, ficar quieto. Então eu me deitei e continuei ouvindo pelo que pareceu uma eternidade. Eu estava com medo de fazer qualquer coisa. Eu nunca ia acordar o Og.
Eu nunca liguei pro George. Eu nunca falei algo sobre isso. As horas se passaram e devo ter dormido por alguns minutos, porque a próxima coisa que percebi foi que os pássaros de repente começaram a cantar, mesmo de dentro da tenda. E aí eu percebi que estava clareando e isso me reuniu um pouco de coragem. Daí eu joguei fora o saco de dormir e dei um empurrão no Alck. Eu saí da tenda primeiro, mas ele não estava muito atrás de mim. Parte de mim acreditava que os vagantes estavam apenas esperando que eu cometesse um erro. Quando eu vi o Bilk, eu tive uma sensação horrível no meu estômago. Estava vazio. George simplesmente se foi. No caminho de volta para casa dele, continuei dizendo a mim mesmo que iríamos nos encontrar lá e que ele só chegou cedo e queria o conforto de sua própria cama. Mas ele não estava lá. Esperamos o dia todo, mas ele nunca voltou para casa. À noite, toda a nossa cidade estava em frenesi procurando por ele. Eu nunca contei a ninguém sobre o que vi naquela noite. Nem mesmo ao Alck. Ninguém nunca ia acreditar em mim. Eu joguei isso várias e várias vezes na minha cabeça. Eu nunca vou me esquecer do verão de 95. Esse foi o ano em que George Baker desapareceu.